Nosso programa Maravilha, aqui diretamente da Rede Gospel de Comunicação, mais uma vez vai trazer esse quadro que muita gente nos agradece, que é o Saúde Maravilha. Com ela, a nossa doutora Bela. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui. Boa tarde a todos que nos assistem. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Samuel Boa Paixão. tarde, Bela. Muito bom estar com vocês aqui. E hoje a gente traz um assunto sempre de muita relevância, com muito embasamento científico, que é a síndrome da ardência bucal. Será que você que nos assiste tem ardência bucal, tem queimação? Hoje a gente vai falar sobre isso. A gente vai descobrir, né? Maravilha. Vamos lá. E hoje o Saúde Maravilha com mais um assunto importante, né, doutora Bela? Com certeza. Aliás, toda vez que você vem com muito conhecimento, muito esclarecimento para as donas de casa, o pessoal que está ligado aqui no programa Maravilha. Aliás, você continue mandando sugestão de tema para a doutora Bela falar, né, doutora? Isso aí, é um prazer receber tantas informações, tantas perguntas. E a gente sempre está trazendo o que tem de mais atual na odontologia. Verdade. Aqui no quadro Saúde Maravilha. O que com muito será a conhecimento. ardência A bucal? síndrome da ardência bucal. Você sabe, Mara, que essa síndrome da ardência bucal, ela tem tido, assim, uma grande incidência na clínica. Será que a gente tem, nem sabe? Será, Como Samuel? é que é essa ardência Vamos lá. bucal? A síndrome da ardência bucal, de uma forma bem tranquila para que a gente possa entender, é uma condição onde o paciente ele começa a apresentar muita ardência e queimação na boca, principalmente na língua. Então, os pacientes associam essa ardência, essa queimação, a como eles tivessem ali uma pimenta malagueta salpicada no dorso da língua, que também pode se reverberar para a bochecha, para a mucosa, para a gengiva, para a região ali de céu da boca. Mas pode uma criança ter essa síndrome a qualquer idade? Boa pergunta. Vamos lá. Síndrome da ardência bucal, ela tem uma maior predisposição em mulheres, então as mulheres que nos assistem, e a partir dos 40 anos de idade, em especial no período da menopausa e após o período da menopausa. Nós acreditamos que as pesquisas, as evidências científicas demonstram que essa síndrome, ela é uma condição neurodegenerativa. Parece que ocorre uma degeneração dos axônios, que vão mandar informações ali para toda a parte neuronal, sensitiva da cavidade oral, contribuindo para que esse paciente tenha essa sintomatologia. E sabe que é algo importante da gente dizer? É um diagnóstico muito desafiador, Mara. Por quê? Porque o paciente ele não tem nenhuma associação a esta queimação com afta, com machucados na boca. Então, quando a gente avalia a boca desse paciente, ele apresenta a mucosa íntegra. E nós conseguimos fechar o diagnóstico através do relato da queixa principal do paciente, que é a ardência. Então, como é que esse paciente ele vai se enquadrar? Você que nos assiste, será que eu tenho a síndrome da ardência bucal? Então, primeiramente, nós temos alguns critérios para diagnóstico. Primeiro, o paciente com síndrome da ardência bucal, ele deve ter pelo menos de 2 a 3 horas no dia ininterruptas de ardência na língua e nas demais áreas da cavidade oral. E também essa sintomatologia, ela já deve estar presente por pelo menos 3 meses. Então, a partir desses sintomas, acrescentados esses sintomas, a gente também pode ter ali uma boca seca, que é a xerostomia, uma sensação de gosto metálico na boca. Então, o paciente ele começa até a ter uma confusão ali na distinção dos sabores dos alimentos. Às vezes os pacientes me falam assim, muitas senhoras que eu atendo, olha, eu vou colocar o sal na comida, depois eu percebo que eu coloquei muito sal, porque começa a ter uma perda ali da percepção do paladar. E é uma síndrome que tem tido cada vez mais incidência aí, principalmente após a Covid. Não é? Ela está muito relacionada com problemas emocionais, Samuel Paixão. De Também? novo, exatamente. Problemas como estresse, ansiedade, síndrome do pânico, pacientes hipocondríacos que têm aquela mania de doença, todo momento acha que está doente, e também os pacientes que nós chamamos de aqueles pacientes que têm medo de ter o câncer. É a cancinofobia que a gente chama, que é aquele paciente que vai apresentar o medo, o terror de ter o desenvolvimento do câncer na boca. Porque o que acontece? O paciente nos procura. E aí, muitas vezes ele fala, olha, eu tenho uma ardência bucal, mas essa ardência, ela não tem nenhuma associação com alterações da boca. Então, isso começa a gerar um desespero nesse paciente. Será que eu estou com câncer de boca?
ninguém consegue diagnosticar o meu problema, a gente não consegue associar essa manifestação, esse sintoma com alguma característica da boca. Então é importante a gente deixar bem frisado que a síndrome da ardência bucal, ela não tem nenhuma correlação com câncer de boca e ela também não vai evoluir para a formação do câncer de boca. Essa ardência bucal... Diga, Mara. Tem também, assim, um tipo meio amargo na boca, um amargo. Sim. Parece que tem... Exatamente. A boca amarga, é um gosto metálico. A pessoa começa a perder um pouquinho da percepção ali do sabor dos alimentos. Você falou da pimenta malagueta? Exatamente, mas Samuel. É ardido assim? Os pacientes, você sabe que os pacientes que são diagnosticados com essa síndrome, eles acabam tendo um grande problema até mesmo social. As pessoas não conseguem ter uma interação, é um sintoma um tanto quanto chato, desagradável, incômodo. O paciente não tem mais vida social e muitas vezes eles procuram um cirurgião dentista buscando uma resposta. E graças a Deus a gente tem tratamento para síndrome da ardência bucal, importante, não é? O pessoal aí de casa que às vezes está passando por essa situação, quais são assim os meios, né, para diminuir essa infecção, essas feridas, essa ardência? Vamos lá. Primeiramente, só corrigindo aqui, não temos feridas, Samuca. Não há sinais de feridas. Esse que é o grande desafio. Porque é um relato do paciente. A gente avalia a boca do paciente e a boquinha do paciente está perfeita, está íntegra. Então, ele vai nos relatar. Você que nos assiste, vamos lá. Se você tem ardência bucal na língua, na bochecha, nos lábios, xerostomia, que é a sensação de boca seca, como a Mara colocou muito bem, um gosto metálico, amargo na boca, a gente deve acionar o nosso radar e procurar um cirurgião dentista. Na clínica, nós vamos solicitar exames complementares para que a gente consiga descartar outras situações que possam gerar também ardência bucal. Então, tem pacientes que muitas vezes que nos assistem aí, têm ardência bucal, mas ela pode estar associada ao diabetes. Pode-se ter ardência bucal, pacientes com deficiências nutricionais. Muitas vezes o paciente nem sabe que tem uma anemia, nos procura na clínica com ardência bucal. A gente faz ali uma dosagem vitamínica e aí a gente consegue constatar que esse paciente está anêmico. Então, com a reposição de vitaminas, B12, ferro, zinco, a gente consegue regularizar esses índices nutricionais e o paciente ele deixa de ter essa ardência bucal. Então, a ardência, quando a gente fala de síndrome da ardência bucal, é um diagnóstico por exclusão. Se o paciente não é diabético, se ele não faz uso de medicações que causem um efeito adverso de ardência, se ele não tem nenhum tipo de disfunção nutricional, aí a gente vai levantar a bandeira da síndrome da ardência bucal. E qual que é o tratamento? A gente pode entrar, Samuel, com medicações, tanto medicações tópicas como também medicações sistêmicas, dependendo do caso do paciente. A gente faz muito na clínica também a laser terapia. Eu tenho uma ótima experiência com laser terapia. Atendo muitos pacientes na clínica, onde a gente consegue ter um resultado bem positivo. Tem bons resultados. Que é uma luz que não tem nenhum tipo de dor. No momento ali da sessão, a gente já consegue promover esse alívio. E para quem nos assiste também, a dica de ouro, bebam água. Não é? E a dica é bebermos essa água de forma fracionada. Então, vamos pensar que para a gente ter saliva, para nós lubrificarmos a cavidade oral, a gente vai precisar de matéria-prima. E a matéria-prima é a água. Então, se você beber os 2 litros de água de uma vez, você não vai ter a retenção. Você vai ao banheiro, vai urinar e aí a gente não tem a matéria-prima. Então, é importante que esse paciente faça o uso da água de forma fracionada, para que a gente tenha uma lubrificação ali em todo o dia, garantindo esse aporte para a produção da saliva. E também tomar cuidado com a alimentação. Se você tem ardência, cuidado com alimentos condimentados, mais ácidos, muito temperados, porque isso vai... Molho, né? Exatamente, Samuel. Isso vai ainda deixar essa sintomatologia mais exacerbada. O paciente vai ter mais sintomas ainda. Sim. É importante. Não, de verdade, Maravilha, eu nunca tinha ouvido falar da síndrome de ardência bucal. Né? Mas acho que muita gente passa por isso. A secura, um amargo. Aquele amargo na boca. Falta saliva. Isso tudo, tipo, isso aqui não tá normal. Já ficar atento, já é um sinalzinho de alerta, né? Você vê que quando a doutora Bela vem, ela sempre traz
situações para a gente realmente ficar atento e dar mais saúde para um todo. E a saúde começa na boca, né? E você falou tudo mesmo, saúde por um todo, porque você vê, se você tá com essa síndrome, muitas vezes é uma questão de anemia, né? Você precisa tratar. Nem sempre, na verdade, é importante a gente deixar isso bem frisado, que a ardência bucal, ela é a síndrome da ardência bucal. Diabetes pode causar ardência. A anemia pode causar ardência bucal, mas a síndrome da ardência bucal, ela não está vinculada a esses pontos. Sim. Então, se o paciente não é anêmico, se ele não é diabético, se ele não faz uso de algumas medicações que causem um efeito adverso e mesmo assim ele desenvolve essa sintomatologia, possivelmente ele é o paciente sindrômico, o paciente que tem a síndrome da ardência bucal, que está muito relacionada com questões psicossomáticas, estresse, ansiedade e tantas outras questões aqui que falamos aqui. Então são pessoas mais propensas. São pessoas mais propensas e principalmente mulheres, viu, Mara? Mulheres após o período da menopausa é a maior incidência para o desenvolvimento da síndrome. O hálito, compromete o hálito também. Com certeza. O ressecamento, quando a gente tem uma baixa produção de saliva, o hálito fica comprometido, a lubrificação, até a distinção do sabor fica comprometido quando eu não tenho uma lubrificação adequada na cavidade oral. Então, a saúde começa literalmente pela boca. Pela boca. Com certeza. E assim, um tratamento multidisciplinar. Tem pacientes na clínica que às vezes existe a necessidade de nós encaminharmos para um psicólogo, para um neurologista, para que a gente possa fazer a prescrição de outras medicações que possam contribuir para o alívio do sintoma. É muito triste a síndrome da ardência bucal. Eu tenho pacientes assim que chegam a chorar muitas vezes na cadeira, porque não conseguem mais ter vida social, o dia todo convivendo com essa queimação que se torna até uma dor, de tão importante então, que ela é. Quem está nos vendo sabe o que é isso, né? Com certeza. E pode buscar alerta, né, Mara? a solução ali na Multiclin, né, doutora Bela, né? Estamos localizados ali na Multiclin Odontologia em Guarulhos. Temos todas as especialidades odontológicas, inclusive a área do diagnóstico, que é a minha área de atuação, que a gente também atua ali com o diagnóstico de lesões de boca, câncer de boca, que é algo tão importante que a gente sempre está falando aqui, não é? Sim. A Bela vai continuar aqui com a gente. A Bela continua com a gente. Com certeza.